Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos os presentes, a segunda chamada para verificação de quórum. O Zé Maria tá. Hoje é dia. Chamada para verificação de quórum. Professor Flávio, professor Luiz Carlos. Solicito a todos que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Para continuar em pé, para que a gente possa ouvir o hino nacional e o hino de Poços de Caldas. Filho do Ipiranga, majestade,
Senhor secretário, para a leitura de um salmo bíblico. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra vereador Joaquim Alves. Gostaria de um minuto de silêncio para homenagear o senhor Djalma Saraiva, o nosso Jair da Circular, pelo seu falecimento sábado. Eu que, dos anos para cá, eu convivi muito com ele, e as suas belas histórias sobre Poços de Calda, ele que há 64 anos a mais trabalhou sempre no transporte coletivo do nosso município. Gostaria esse minuto de silêncio para homenagear essa figura tão querida de Poços de Calda. Palavra vereadora Regina. Obrigada. Eu gostaria de estender também esse minuto de silêncio à dona Malvina Boccia, mãe do promotor Dr. Sidney Boccia, que faleceu no domingo. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, também queria estender as minhas homenagens ao senhor Jair Saraiva. Tive a oportunidade de acompanhar, o seu sepultamento, juntamente com o prefeito Heloísio, vice-prefeito Nizar e outras pessoas da família, amigos, funcionários da Auto Ônibus Circular. E realmente o senhor Jair Saraiva, conhecido de todos nós aqui, acredito que da cidade quase que inteira, uma cidade que cresceu, e ele também acompanhou o crescimento com o seu trabalho, com a sua luta, com a sua dedicação. É um exemplo de vida realmente. A gente tem tristeza pela sua partida, mas é o fim de todos nós, mas alegria pelo menos de ter convivido um pouco com ele, ter sido um espectador da sua trajetória brilhante de vida. Palavra vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, gostaria também de pedir, rendo minhas homenagens também ao Jair Saraiva, mas gostaria, senhor presidente, de, nesse minuto de silêncio, que lembrasse daquele garoto que foi morto covardemente em São Paulo, apesar que não é brasileiro, é boliviano, do qual nós co-irmã, e que foi covardemente apagado, a sua vida, vamos dizer assim, inclusive aqui no Brasil. O garoto Bravo, ele com a mãe ajoelhada, senhor presidente, senhores vereadores, ele dirigiu-se aos bandidos, pedindo que não matasse a mãe, ainda deu para os bandidos 2 pratinhas. Mesmo assim, aqueles bandidos, infelizmente, por causa da nossa insegurança do que está passando no país, foi morto covardemente. Portanto, eu gostaria desse minuto de silêncio em memória à alma do Braille, boliviano, de 5 anos, que foi covardemente apagado da sua trajetória de vida. Muito obrigado. Minuto de silêncio. Vamos sentar. Em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente
Aprovada. Hoje nós não vamos poder contar com a voz de tenor do Dr. José Maria, acometido aí por uma rouquidão, e assume aqui a secretaria o vereador Rogério Carrillo. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. Expediente do Executivo. Mensagem. Projeto de lei que revoga a lei número 8.657, de 21 de abril de 2010, que autoriza a doação de área de terreno para implantação da empresa Unicoba, Indústria de Componentes Eletrônicos e Informática Limitada. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria de Governo. 484. Em resposta ao requerimento número 271, de autoria do vereador José Maria Siqueira Vieira, contendo pedido de informações sobre o cumprimento das obrigações definidas pela Lei 8.133 de 2005 e recursos repassados ao Hospital da Santa Casa. Vista ao requerente. 517. Em resposta ao requerimento 315, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre o depósito de madeiras recicláveis no final da rua Timbiras, Vila Tone. Vista ao requerente. 518. Em resposta ao requerimento 298, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre os radares instalados na proximidade do marco divisório. Vista ao requerente. 519. Em resposta ao requerimento 313, de autoria do vereador Luiz Carlos Peni Silva, contendo pedido de informações sobre o registro pela Guarda Municipal de irregularidades em terraplanagens. Vista ao requerente. 520. Em resposta ao requerimento 335, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a realização de cirurgias bariátricas através do SUS. Vista ao requerente. 521. Em resposta ao requerimento 294, de autoria do vereador Rogério Andrade, contendo pedido de informações sobre o atendimento prestado pelo Cismarpa. Vista ao requerente. 522. Em resposta ao requerimento 245, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a arrecadação de tributos decorrentes da exploração de bauxita. Vista a requerente. 523. Solicita prorrogação de prazo para resposta ao requerimento 304, de autoria dos vereadores Maria José e Marcos Tadeu Sala Sansão, contendo pedido de informações sobre a demarcação de empresas no Parque Industrial Ponte Preta. Em discussão. Em votação. Chaves acionadas. Luiz Carlos, Zé Maria, Marcos Tadeu, Paulo Eustáquio. Zé Maria, Marcos Sansão. Está indo lá votar. Continua em votação. Aprovado com 14 votos. 524. Encaminha a prestação de contas das empresas públicas DME, Poços de Caldas, Participações S.A., DME Distribuição S.A., DME-D e DME Energética, referente ao exercício de 2012. As comissões pertinentes. 528. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2001 e de janeiro a março de 2013. Anexar ao processado. 542. Em resposta ao requerimento 226, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o Fundo Municipal de Turismo. Vista a requerente. 545. Em resposta ao requerimento 311, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre a revitalização do Country Club. Vista ao requerente.
546, em resposta ao requerimento 306, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a capacidade de atendimento do Programa Saúde da Família. Vista ao requerente. 547, em resposta ao processado legislativo 35 de 2013, contendo a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Consumidores referentes ao exercício de 2012. Anexar ao processado. 548, em resposta aos processados 258 e 287 de 2010, contendo as prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2008, 2009 e janeiro e agosto de 2010. Anexar ao processado. 549, em resposta ao processado legislativo 68 de 2013, contendo a prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Anexar ao processado. 583, em resposta ao requerimento 354, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre a convocação dos agentes comunitários de saúde aprovados no último processo seletivo. Vista ao requerente. 584, solicita a substituição do projeto de lei encaminhado através da mensagem número 21 de 2013, que integra o processo legislativo número 67/2013, que autoriza a concessão de benefícios materiais em favor da empresa Plasticase, Indústria e Embalagens S.A. Anexar ao processado. 622, solicita a retirada de tramitação e sua devolução ao Executivo para a reformulação do projeto de lei encaminhado pela mensagem 27 de 2013, que autoriza o município de Poços de Caldas a pagar a indenização de benfeitorias implantadas pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, em área de terreno doada pelo município para a implantação do Centro de Atividade do Trabalhador. Em discussão. Palavra, vereador Mário José Escaciotti. Presidente, senhores vereadores, demais presentes, eu só gostaria de lembrar aqui que sobre a questão dessa proposição, senhor presidente, dentro no artigo 88, que está dizendo que no parágrafo 2, se a matéria já recebeu parecer favorável da comissão ou já tiver sido submetida ao plenário, a este compete a decisão. Exatamente. Né? Então, para que nós não possamos incorrer novamente em um erro, visto que o projeto não existe, vamos dizer, ele não foi aprovado porque não cumpria o número de votos necessários, né? É por isso que ele está em votação no plenário, em discussão e votação. Exatamente não, para cumprir o artigo 82. Realmente estamos reafirmando isso porque a tramitação não houve, né? Não houve aprovação. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu entendo que esse requerimento, esse ofício do prefeito está prejudicado, só isso. Acho que é desnecessário, porque não está nem em pauta mais. Foi apresentado um recurso, então acredito que o plenário, não sei se teria que votar esse requerimento. No meu modo de entender, eu acho que não carece de votação. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, essa retirada de tramitação, ela precisa ser muito bem interpretada por todos nós. Eu vou aproveitar a fala aqui, senhor presidente, e me estender um pouquinho, lembrando a todos, que provavelmente todos têm conhecimento, do trabalho agressivo que está sendo feito por alguns políticos ou cidadãos rasteiros com os nomes daqueles vereadores que não votaram, não é que votaram contra, não votaram esse processado. Então, senhor presidente, eu solicito à mesa, formalmente registrada em ata, que, independente de votado ou não, o motivo da retirada desse processado seja claramente
exposto, que seja explicitado de uma forma franca, para que não haja mais um aproveitamento baixo, podre, de pessoas que vão usar desse argumento, usar demais essa mentira, para jogar contra os vereadores de oposição que acharam por bem se ausentar na última sessão. Então, o Executivo tem seus motivos, o Executivo tem as suas intenções de retirar de tramitação. O processado não teve o quórum para aprovação, se precisa de votar, não precisa de votar, isso para mim eu acho que é indiferente. O que eu peço aqui, oficialmente, é que a Câmara, através da imprensa, se pronuncie para que não haja um mau entendimento e nem um trabalho mal feito contra a imagem desses outros vereadores. Correto, presidente? Fica aqui o meu registro. Tem a minha solidariedade, como tem a minha solidariedade os vereadores que foram atacados quando votaram os terrenos do Fórum e do TRT. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Presidente, senhores vereadores, eu gostaria que fosse lido o ofício. Não veio um ofício? Por gentileza, gostaria que fosse lido. Senhor presidente, sirvo-me do presente para solicitar a retirada de tramitação do projeto de lei encaminhado através da mensagem 27 de 2013, que autoriza o município de Poços de Caldas a pagar a indenização de benfeitorias implantadas pelo Serviço Social da Indústria, SESI, em área de terreno doado pelo município para implantação de centro de atividades do trabalhador e sua devolução ao Executivo para reformulação. Vale-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência votos de elevado apreço, atenciosamente, Dr. Heloísio do Carmo Lourenço, prefeito municipal. Continue a discussão. A palavra vai para o vereador Maria José. Senhor presidente, demais senhores da mesa, senhores vereadores, senhora vereadoras, demais presentes. Eu quero dar uma reforçada mesmo, porque como eu sou muito pretensiosa, senhor presidente, porque for assim que me nomearam, que essa pretensiosa aqui impediu que a Zona Sul conseguisse, então eu pretensiosamente, mas com a certeza do dever cumprido, quero que fique muito bem explicado que nós todos moramos no mesmo município que se chama Poços de Caldas, e não é a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, e em momento algum houve, e que o pessoal da Zona Sul possa vir agora com a gente, entender por que está sendo retirado, porque no meio dele tinha um crédito especial de 210 mil, que exige uma maioria diferenciada, e foi votado por somente 7 vereadores da situação, o que interrompeu todo esse processo, e por isso o nosso prefeito está tendo de retirar, para que possa se arrumar todo esse processo e voltar de uma forma juridicamente correta. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Presidente, não entendi sua expressão aí, mas não é, meu pronunciamento não vai ser político, não vai ser técnico. Minha pergunta é só a seguinte, eu não sei se a nossa assessoria pode se pronunciar nos orientando. O projeto não foi aprovado, porque não obteve o quórum. Esse projeto, então, ele não precisa ser retirado de tramitação, nem devolvido, porque ele já caiu, ele já não foi aprovado. Ele foi erroneamente declarado aprovado pelo presidente. Não é esse, é o meu entendimento. Estou fazendo uma pergunta. Eu respondo. Tá, ok. Obrigado. Eu respondo as duas perguntas. Com relação à motivação central do pedido de retirada, observou-se uma omissão em relação a quem pagaria as averbações das benfeitorias sobre o terreno da prefeitura. Isso poderia ensejar uma desinteligência após a aprovação. Após essa observação, vocês levantaram, não no dia da votação, evidentemente, mas após, se fosse levantado naquele dia, vocês teriam toda a razão e não teria sido declarado aprovado ou processado, mas vocês levantaram esse outro problema que também deverá ser corrigido na reformulação. Isso com relação à motivação. E a outra pergunta?
Do Tiago. Falando de novo, senhor presidente, o processado, como não foi aprovado porque não teve quórum, ele já está prejudicado. Ele não tem necessidade de ser reenviado ou devolvido, ele já não existe mais. Respondo. Ele só deixa de ser um processado em tramitação após ser declarado como tal. Somente quando a mesa reformular o equívoco da sua aprovação na última terça-feira. Isso ainda não aconteceu. Pois não, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, só para a gente possa entender, né, dentro da legalidade, a nossa preocupação. O processado não está na ordem do dia. Ele não está na ordem do dia. Nós não estamos discutindo o processado, vereador. Mas está discutindo a sua retirada. Como é que nós vamos retirar algo, senhor presidente? Um processado que não está mais na ordem do dia. É uma questão legal. Ele não está na ordem do dia. Se ele estivesse na ordem do dia, eu concordaria com Vossa Excelência, mas ele não está na ordem do dia por alguma razão que nós não temos ainda, nós todos aqui, vereadores, eu acredito, nenhuma informação. Então, como é que nós vamos retirar? Eu queria que Vossa Excelência, por gentileza, nos explicasse como vai retirar de pauta um processado que não está na pauta, que não está na ordem do dia. É só isso, por gentileza. Ele está sendo retirado de tramitação. Ele poderia vir para a segunda votação hoje, como poderia vir para a segunda votação na outra terça-feira, se fosse o entendimento de quem formulou a pauta. Mais alguém queira se pronunciar? Desculpe a minha insistência, por gentileza. Posso pedir a palavra? Eu não estou vendo como votar um requerimento desse. Eu sinceramente, com toda a Compreendo a sua angústia, vereador. Eu não sei, não está na pauta. Agora, não fomos nós, vereadores, nem de oposição, nem de situação, que retiramos o processado de pauta. Ele não está na ordem do dia, senhor presidente. Como é que nós vamos votar algo que não... Eu queria entender, por gentileza, só isso. O amparo legal para votar esse requerimento. Depois, quando vier corrigido, tudo bem, se os vereadores podem solicitar o reenvio, mas na nossa avaliação não está na pauta. Como é que nós vamos suspender? Qual a palavra, o vereador Flávio Faria? Senhor presidente, eu só queria manifestar aí que o processado está pedindo para suspender a tramitação. Então, ou seja, ele está na casa, ele está tramitando. Ele está na casa. Eu não sei, eu não vou discutir a questão aí, o posicionamento da mesa em relação ao processado, mas o processado está na casa. Vontade, vereador. Nobre vereador, presidente da Comissão de Justiça. Ele está na casa, mas aonde? Não está aqui na ordem do dia. Ele foi aprovado. Eu entendi sua fala. Ele não está aqui. Só que nós estamos falando o seguinte... Se ele estivesse pelo menos na ordem do dia, eu acho que seria conveniente votar esse requerimento. Vamos colocar a ordem da discussão. Depois, se Vossa Excelência imaginar que precisa fazer mais uma intervenção, nós vamos garantir. Mas eu gostaria que o vereador Flávio completasse seu raciocínio, se for necessário. Eu só entendo assim que o executivo ele entendeu, assim, não foi nenhuma ação por parte do legislativo, foi uma ação por parte do executivo, que ele já mandou solicitando a retirada. Se ele entendeu e compreendeu a necessidade de fazer alterações, correções no processado, ele não está na ordem do dia, mas ele está dentro da casa. Tá? Eu não sei a avaliação jurídica da nossa assessoria, como foi o motivo dele não estar na ordem, mas o que eu entendo, vereador Antônio Carlos, com todo respeito à vossa pessoa, que o executivo encaminhou pedindo para suspender, para retirar a tramitação desse processado. Porque, de toda forma, ele teria que tramitar. A mesa teria que ter algum ato, alguma coisa, para anular isso. Então, eu acho que nós estamos, assim, exaurindo uma discussão que é simples. O executivo pediu para retirar, vamos retirar e deixa o executivo enviar um outro documento, um outro projeto para poder ser encaminhado. Essa que é a avaliação que eu estou entendendo. Ele quer corrigir isso. É isso. Encerro por aqui minha fala, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu insisto na minha pergunta o seguinte: o processado foi rejeitado na votação de terça-feira por insuficiência de quórum. Ok. Não é simplesmente agora o executivo reencaminhar um novo processado? Redigir um novo processado da mesma ordem, com a assinatura da maioria e tal, manda o outro e acabou. Por que tem que retirar esse que já foi derrubado? Só isso que eu não estou entendendo. Para que vai retirar um negócio que já não deveria estar mais em tramitação? É simplesmente faça outro com as correções,
com a divisão lá, eu sei como que vai ser corrigido isso, e volta para casa. Eu não estou entendendo a necessidade de suspender a discussão de um processado que, no meu entendimento, já está derrotado. No meu entendimento, não. No entendimento de todos dessa casa, inclusive da assessoria. Tanto que não está nem na ordem do dia. É simplesmente o executivo mandar outro. Só não entendi isso. Para esclarecimento e encaminhamento de votação, duas coisas. Primeiro, está sendo solicitada a retirada de tramitação e não da ordem do dia. Segundo esclarecimento, foi aprovado por unanimidade nessa casa, há poucos instantes, a ata da reunião anterior. Na ata da reunião anterior, está colocado, depois de discussão, processado, aprovado por 7-0, nada mais havendo a ser tratado. Aprovado na reunião passada. Só deixa de ser aprovado quando declarado que não foi aprovado. Não aconteceu isso. Então, nós estamos, nesse momento, votando a retirada de tramitação e não da ordem do dia. Em votação. Aprovado com 11 votos a 3. Secretaria Municipal da Fazenda, 134. Encaminha balancetes de receitas e despesas, apuração de gastos com pessoal, saúde e educação, referente aos meses de março e abril de 2013. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Secretaria Municipal de Educação, 117. Em resposta à indicação 808, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando à Secretaria Municipal de Educação a pintura da Escola Municipal José Avelino de Melo, Fazenda Lambari. Vista ao requerente. Secretaria Municipal de Controle Interno, 42. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, referente aos meses de março e abril de 2013. Às comissões pertinentes. Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, 272. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo, referente ao primeiro trimestre de 2013. Às comissões pertinentes. Departamento Municipal de Água e Esgoto, 375. Em resposta à indicação 772 de 2013, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a substituição da tampa de bueiro na rua Pio 12, esquina com Ercília Figueiredo Basso, loteamento Bem Basso. Indicação 784 de 2013, de autoria do vereador Rogério Carrillo, solicitando a construção de bueiros e galeria pluvial no loteamento São Sebastião 2. Vista aos requerentes. Atos oficiais. Decretos. 10.933. Nomeia membro para compor a comissão técnico-consultiva da Expoarte de Rua. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores, queria registrar a presença aqui do Dr. Dalmo Luiz Romida Silveira, secretário municipal de Defesa Social e procurador-geral do município. 10.934. Nomeia membros para integrarem o Conselho Municipal de Assistência Social. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.935. Designa o Dr. Dalmo Luiz Romier de Silveira para exercer interinamente o cargo de Procurador-Geral do município. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.936. Institui o 2º Fórum Municipal de Educação de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.937. Abre crédito suplementar à dotação orçamentária, valor de R$800 mil. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.938. Altera o artigo 1º do Decreto 10.919, de 29 de abril de 2013, que concede promoção horizontal a integrantes do quadro do Magistério Público Municipal. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 10.939. Concede promoção vertical a integrantes do quadro do Magistério Público Municipal. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Portarias. 4.196.
Nomeia comissão para avaliar as solicitações de intervenções cirúrgicas indicadas para vasectomia ou laqueadura. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Portaria Secretaria Municipal de Governo 01 de 2013, nomeia a comissão organizadora da Assembleia Municipal da Promoção da Igualdade Racial e Étnica, que terá por finalidade promover os trabalhos necessários para a escolha dos membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Expediente dos vereadores. Projeto de decreto 17. Concede o título de cidadania pós-caldense ao Dr. Marcílio de Souza Macalhães. Autoria, vereador Rogério Carrillo. Às comissões pertinentes. Requerimentos. 439. Convocação do diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto para que, em data a ser agendada pela mesa diretora, possa comparecer a esta casa para expor sobre os seguintes temas. Primeiro, esclarecimentos sobre os investimentos previstos pelo Departamento para os próximos anos, sobre o plano de carreira e plano diretor. Segundo, esclarecimentos sobre as obras da ET e ETA que estão em execução e as previstas para os próximos anos. Terceiro, esclarecimentos sobre a recuperação, reparos de vias pós-obras executadas pelo Departamento. Autoria, vereador Antônio Carlos Pereira, Tiago Cavelanha, Valdir Sementilli, Maria José Escaciotti, Marcos Tadeu de Moraes, Sansão e Jonei Eiras. Em discussão. Em votação. Antônio Carlos está ausente. Aprovado com 13 votos. 424. Pedido de informações sobre o Plano Municipal de Habitação. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. Primeiro para a leitura, pedido do vereador Paulo Estaca. O vereador signatário tem recebido diversos munícipes preocupados com a situação existente perante o Plano Municipal de Habitação, uma vez que vários adquirentes de unidades nos diversos conjuntos existentes encontram-se em mora com as prestações. Nos últimos anos, este vereador apresentou diversas solicitações e ações para a solução da questão. Dentre elas, podemos citar os seguintes requerimentos: 403 de 2010, 27 de 2011, 132 de 2011, entre outros. Para que possa promover estudos visando a solução para o problema, necessita o signatário das seguintes informações. Primeiro, qual o número de concessionários em atraso com o pagamento das parcelas do Plano Municipal de Habitação? Segundo, qual o valor total dos débitos existentes junto ao Plano Municipal de Habitação? Terceiro, qual o valor repassado mês a mês ao Fundo Municipal de Habitação nos últimos 24 meses? Quarto, quantos concessionários já se beneficiaram dos dispostos no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 8.314 de 2006, que assim dispõe o artigo 8º, parágrafo 1º. Os concessionários que estiverem com parcelas em atraso, prestes a seres notificados a entregar os imóveis, poderão protocolar requerimento junto à Secretaria Municipal de Promoção Social, solicitando a transferência das parcelas em atraso para o final, desde que se comprometam a manter as parcelas subsequentes em dia. Quinto, existem estudos por parte da administração para atendimento ao anteprojeto de lei 24 de 2013, de autoria deste vereador, encaminhado ao Executivo através do ofício 220, de 5 de abril de 2013, que acrescenta e altera dispositivos da Lei 8.314, de 17 de outubro de 2006, que altera e consolida a legislação que dispõe sobre o Programa Municipal de Habitação Popular e o Fundo Municipal de Habitação Popular, e dá outras providências. Sexto, existe a possibilidade de repactuação dos contratos para estabelecer que as parcelas vencidas serão pagas a partir do novo contrato, acrescidas de correção monetária. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Só para esclarecer os demais colegas,
esse requerimento ele vai no encontro de algumas ações que nós desenvolvemos aí na legislatura passada, em relação a se buscar uma alternativa concreta e efetiva, onde muitos cidadãos pós-caldenses que foram contemplados com aí o sonho da casa própria, de ter um terreno, eles encontram com muitas dificuldades em saldar o débito para com o Plano Municipal de Habitação. Então, através desse requerimento, nós estamos aí apresentando ao Executivo algumas alternativas que seriam possíveis para tentar viabilizar um projeto de lei, uma lei que contemplasse aí essas pessoas que de fato aí muitos que não têm dificuldade, sem condições financeiras de saldar. Então seria uma forma de estar buscando aí uma ação concreta no sentido de tentar realizar aí ou atender a expectativa dessas pessoas que possam ter o sonho da moradia, mas o sonho da moradia do ponto de vista de interesse social. Então nós esperamos aí que esse requerimento possamos aí pontuar algumas ações concretas e efetivas, principalmente para a região sul de Poços de Caldas. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Aprovado com 13 votos. O vereador Antônio Carlos está presente e não está conseguindo votar. Continue em votação. Requerimento aprovado com 14 votos. 425. Pedido de informações sobre o esgoto do loteamento São José. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 14 votos. Votos 426. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Djalma Saraiva, ocorrido no dia 29, próximo passado, autoria vereador Joaquim Alves. Oficie-se. 427. Votos de congratulações aos funcionários voluntários da Defesa Civil de Poços de Caldas pela formatura do concurso de capacitação, bem como pelos 34 anos de instalação em Poços de Caldas. Autoria, vereador Joaquim Alves. Em discussão. Vereador Joaquim Alves. Com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, eu estive sábado lá na URCA e eu vi a formação do treinamento do pessoal da Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, SAMU, Unimed, Hospital Pedro Sanches, diversas ambulâncias, e a gente fica mais tranquilo, que sabe que realmente Poços de Caldas tem um pessoal da Defesa Civil muito bem preparado. Eu fiquei impressionado lá com o trabalho deles, eu acho que eles estão no caminho certo, e nós, população, creio que estamos tranquilos, porque realmente eles estão muito bem preparados. Obrigado. Continua em discussão, em votação. Aprovado com 14 votos. 13 votos, perdão. 428. Votos de congratulações à nova diretoria da Sociedade de Amigos do bairro Bortolã. Autoria, vereadora Maria José Escaciotti de Souza. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, apenas aí para me solidarizar com a vereadora Maria José Escaciotti, também estive presente lá no dia e pedi a sua autorização para assinar junto. E também desejar boa sorte aqui à nova presidente Suelen Machado, que ela possa
olhar ali e trabalhar bastante pelo bairro Bortolã. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, requerimento com voto de congratulação, nova diretoria da Sociedade Amigos de Bairro, do bairro Bortolã. Autoria do vereador Maria José e agora assinada por unanimidade da Casa. Saiu. Requerimento aprovado com 14 votos. 429. Pedido de informações sobre a possibilidade de construção de uma rotatória no entroncamento da Rua Norberto Carlos Ferreira e Avenida Reinaldo Amarante, loteamento Santa Augusta. Autoria, vereadora Maria José Escaciotti de Souza. Em discussão. Com a palavra, o vereador Maria José Escaciotti. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, demais presentes, pode até parecer porque eu moro na Avenida Reinaldo Amarante, mas é como um trânsito todo que está acontecendo e é realmente numa subida ali, então horários que estão ficando intransitáveis e coloco também que não é só questão de carros e motos, não é questão até dos transeuntes que não conseguem atravessar as ruas, porque chega um horário que o pessoal vai para o Complexo Santa Cruz, outros estão vindo Santa Ângela, Santa Maria, Santa Ângela 1, 2, 3, 4, Filadélfia, circular, mas é uma complicação, então ali precisa urgente, eu botei essa possibilidade, porque naquele último dia da questão do trânsito, parece que nós teríamos um especialista em trânsito, mas eu gostaria muito que se tornasse realidade, porque está ficando impossível ali em determinados horários, chamados horários de picos, o trânsito de carros, mas notadamente de pessoas também que moram ali. Continua em discussão. Em votação. Por favor. Sanção está ausente. Requerimento aprovado com 13 votos. 430. Reitero os termos do requerimento 256 de 2013, que contém pedido de informações sobre a execução do contrato de fornecimento de refeições para servidores municipais e pacientes do serviço da Secretaria Municipal de Saúde, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa SH Alimentos. Vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sanção. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 431. Pedido de informações sobre cirurgias eletivas realizadas na Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas e no Hospital Santa Lúcia. Autoria, vereador Rogério Andrade. Em discussão. Com a palavra, o vereador Rogério Andrade. A minha preocupação aí é que, como eu faço parte de cirurgia, e tenho um número grande de cirurgias para mim lá no Santa Lúcia, e é um exagero, cada dia chega mais cirurgia,
Eu imagino, se eu estou lá com esse tanto, imagino que a Santa Casa deve estar com o dobro do que eu atendo, que é muito maior, tem muito mais condições. Então essa é a minha preocupação, para saber como que está isso, porque senão deve estar, um posto de casa está doente demais. Porque eu tenho um monte de cirurgia para fazer lá, eu imagino que a Santa Casa deve ter o triplo do que eu tenho para fazer. Como que está sendo feito isso? Essa é a minha preocupação. Eu acho que a cidade deve estar doente, deve estar muito coisa. Então, essa é a minha preocupação, para saber como que está o andamento lá na Santa Casa e como que está no Santa Lúcia dessa cirurgia, porque a quantidade de gente para cirurgia, o Rogério viu hoje lá, é todo dia, é 15, 16 pacientes que eu atendo para cirurgia. Eu imagino como que deve estar, então, a Santa Casa, que é maior, tem mais referência. Então, a minha preocupação é isso, para saber como que está o andamento das cirurgias, porque senão nós precisamos estudar um jeito de resolver esse problema de cirurgia no município, porque pouca gente operando vai ficar complicado. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 432. Pedido de informações sobre cirurgias de vasectomia e laqueadura tubária. Autoria, vereador Rogério Andrade. Em discussão, com a palavra, vereador Rogério Andrade. Essa é outra preocupação, e a gente está vendo aqui, eu tenho muitos pacientes que estão procurando, que desejam fazer laqueadura, foram para o planejamento familiar, estão lá esperando a cirurgia. Inclusive, tem 2 pacientes que já estão no 6º filho, esperando há 4 anos a laqueadura dela, está engravidando ano após ano. Ela tem intolerância, ela não pode tomar anticoncepcional, tudo, está esperando a cirurgia e está engravidando. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, eu quero saber como que está esse processo todinho, como que estão sendo liberadas as cirurgias e como está sendo realizado. Porque senão o paciente vem lá procurar, nós estamos criando um problema. É mais creche que vai precisar, mais coisa que vai precisar, então o problema é muito maior. Então, a gente tem que agilizar esse processo de planejamento familiar para resolver a solução de pacientes aí com muitos filhos e precisa resolver. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio, chave acionada. Oh, Deus amado. Requerimento aprovado com 13 votos. 433. Pedidos de informações a respeito das calçadas do município. Autoria do vereador Joaquim Alves e Jonei Eiras. Em discussão. A leitura. No último dia, diversos pedestres já sofreram acidentes, alguns com menor, outros com maior gravidade, nas calçadas do município. A falta de acessibilidade é outro fator que traz grandes discussões nessa Casa de Leis. No último dia 14 de março, foi realizada nas dependências da Câmara Municipal reunião informal para discussão sobre a padronização e ocupação das calçadas na área central. Na ocasião, a diretora do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Maria Carolina Mesquita de Paula, relatou haver um estudo para que se coloque em prática mudanças e adaptações em toda a área central da cidade. Esse estudo seria encaminhado a esses vereadores para ser apreciado. Até o presente momento, nenhuma documentação foi encaminhada, tampouco providências foram tomadas. Esses vereadores, para melhor informar a comunidade, questionam, primeiro, segundo o Código de Posturas, que é uma lei aprovada por esta Casa, a responsabilidade é do proprietário. Como está sendo cobrada essa manutenção? Segundo, existe verba destinada à implantação da acessibilidade nas ruas centrais do município? Qual o valor? Qual o prazo para iniciar a implantação? Terceiro, quantas intervenções realizadas por parte do município e autarquias nas calçadas centrais e nos bairros há um período determinado para que sejam restauradas? Qual? Quarto, esse estudo ao qual se referiu a diretora do Departamento do Desenvolvimento Urbano já está concluído? Caso afirmativo, encaminhar cópia aos vereadores requerentes.
A preocupação para com a comunidade e as diversas reclamações referente à má conservação das calçadas justifica este requerimento. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 434. Votos de congratulações ao 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros e à 2ª Companhia de Bombeiros de Poços de Caldas pela comemoração do Dia do Bombeiro. Autoria, vereador Paulo Eustáquio. Em discussão. Para leitura, pedido do vereador Paulo Eustáquio. Paulo Eustáquio, vereador que subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e do colendo plenário, para requerer nos termos regimentais que seja encaminhado ao 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros e à 2ª Companhia de Bombeiros de Poços de Caldas, votos de congratulações pela passagem do Dia de Bombeiro. Eles arriscam a própria vida para salvar outras tantas, encaram de frente o fogo e a água e lutam pelas vidas até o último instante. Sonho de quase toda criança, a profissão de bombeiro não tem nada de fantasias. O herói que ali se mostra é fruto de muito estudo, trabalho, aperfeiçoamento e treinamento. Profissão que é exercida como um sacerdócio, é feita da dedicação desses seres sensíveis às necessidades dos próximos, dispostos a servir bem a comunidade. Ser bombeiro é saber se doar. Sempre disponíveis, 24 horas por dia, todos os dias do ano. O bombeiro faz muito mais do que apagar incêndios, embora seja essa a primeira imagem que nos vem quando lembramos dessa profissão. Não se intimidam diante das adversidades diárias, ao contrário, dão testemunho de coragem e perseverança. Assim, o vereador signatário aproveita o ensejo da data comemorativa para prestar essa justa homenagem para o amigo certo das horas incertas. Requer ainda que cópias destes sejam encaminhadas ao Tenente-Coronel Hernani Brandão Davi, comandante do 9º Batalhão, e o Capitão Ednei Viana da Silva, comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Poços de Caldas. Nesses termos, pede e espera o deferimento. Vereador Paulo Eustáquio de Souza. Com a palavra, vereador Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu gostaria de pedir ao companheiro, ao nosso vereador Paulo Eustáquio, a permissão para poder assinar, porque o nosso Corpo de Bombeiro foi criado em 1856 como Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, e são homens realmente que estão aí sempre à guarda e sempre nos ajudam, às vezes em momentos que a gente nem imagina. Então, fica também os votos aqui meu de respeito e solicito ao companheiro para que possa assinar junto esses votos de congratulações. Com a palavra, vereador Paulo Eustáquio. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, os colegas, todos, senhor presidente, se sente à vontade, porque a corporação, nós não podemos, pelo menos na data de hoje, esquecer aquela corporação, principalmente de Poços de Caldas, que presta relevante serviço. O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas é minguado, poucos, mas ele traz alegria para muita gente. E hoje eu até me estranhei, que geralmente todo dia 2 é comemorado lá naquela fração, essa homenagem ao Dia do Bombeiro. Não sei se foi marcado outra data, eu me senti por obrigação de prestar essa homenagem a essa corporação do Estado de Minas Gerais, que é o Bombeiro Militar. Muito obrigado. Continue a discussão. À vontade.
Aqui. Em votação. Continue votação. Requerimento aprovado com 14 votos. 435. Pedido de informações sobre a liberação de cirurgias gerais e ginecológicas pela Secretaria Municipal de Saúde. Autoria, vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 14 votos. 436. Pedido de informações complementares referente às atividades técnicas desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Fazenda. Autoria, vereadora Regina Sioff. Em discussão. Para leitura. Em 3 de junho último, esta vereadora encaminhou à deliberação do plenário da Câmara de Vereadores um requerimento com pedido de informações aprovado no sentido de solicitar maiores dados sobre os trabalhos desenvolvidos pelas 4 equipes de técnicos da Secretaria da Fazenda, envolvendo temas voltados principalmente na área tributária e fiscal. Segundo, em diversos contatos desta vereadora com o excelentíssimo senhor secretário municipal da Fazenda, Edalmo Porto Rangel, ficou expressa a manifestação no sentido de encaminhar cópia dos relatórios emitidos pelos 4 grupos, mas que infelizmente nunca aconteceu, apesar de reiteradas solicitações. Terceiro, no dia 29 de maio, com ampla divulgação na imprensa local, os relatórios foram apresentados ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Quarto, é de notório conhecimento que esta vereadora, em todos os momentos, vem se preocupando com a baixa arrecadação de diversos tributos, taxas e contribuições, fato que limita o poder de execução de determinadas ações importantes por parte do executivo local. Sem entrar no mérito e, também, sem tecer comentários de ordem técnica, esta vereadora já pontuou e vem alertando com relação a uma gritante evasão de recursos referente à CEFEM e ao ISSQN, sobre os serviços prestados por operadoras de cartão de crédito, débito, sobre as operações de leasing, falta de cobrança da taxa de manutenção, conservação dos serviços do cemitério local, ISSQN não cobrado dos estacionamentos particulares, baixa arrecadação de ISSQN no setor hoteleiro e outros mais. Através de uma avaliação simplória, porém embasada em argumentos técnicos, estima-se que, por levantamentos já realizados, o município está deixando de arrecadar mais de 150 milhões de reais com o não pagamento desses impostos, taxas e contribuições, podendo ultrapassar os 200 milhões nos próximos 4 anos. Isso pode, em tese, significar renúncia de receita, com amplas e graves implicações, caso não sejam adotadas medidas importantes, e é nesse sentido que esta vereadora vem alertando, com a máxima cautela e ética, da necessidade de adoção de providências. Sexto, entende ainda que é dever de alertar, colaborar e fiscalizar, dentro da boa técnica legislativa, os atos do Executivo, com todo o foco voltado, sempre para uma atuação positiva em prol do bem comum. Sétimo, em 25 de junho último, foi dado conhecimento a esta vereadora, o ofício 102 de 2013, firmado pelo excelentíssimo senhor secretário da Fazenda, em resposta ao requerimento 363, contendo pedido de informações sobre os trabalhos realizados, estudos e propostas para a expansão da receita no município de Poços de Caldas, pelos 4 grupos constituídos
com o intuito de proceder levantamentos importantes na área já mencionadas. Oitavo, no item 3 do ofício acima mencionado, consta textualmente que este estudo está sendo analisado pelo senhor prefeito municipal, Heloísio do Carmo Lourenço, a fim de, ao término desta análise, disponibilizar este estudo à Câmara Municipal. Cabe aqui algumas observações. A execução deste trabalho, estudos e propostas para a expansão da receita no município de Poços de Caldas, foi determinada pela publicação no Diário Oficial do Município, através da Portaria 002 de 2013, dando ciência aos municípios quanto à sua realização. Os trabalhos já foram concluídos e apresentados ao excelentíssimo prefeito municipal em 29 de maio último. Portanto, transcorrido mais de 30 dias da data da apresentação dos trabalhos, é justo e plausível que esta Câmara tome conhecimento dos resultados obtidos. Nono, importante deixar claro que o objetivo desta vereadora é de, com extrema clareza e sentido ético, poder colaborar para a ampliação da arrecadação municipal através da cobrança efetiva dos valores devidos e, principalmente, realizar estudos técnicos para a atualização do Código Tributário Municipal. Décimo, decorrido o prazo de 30 dias da data da apresentação dos relatórios solicitados, esta vereadora considera como suficiente o tempo para análise devidas por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal, não sendo motivo para postergar seu encaminhamento a esta Câmara Municipal. Assim, no sentido de não causar constrangimentos futuros e na aplicação do preceito de harmonia entre os poderes constituídos, legislativo e executivo, esta vereadora reitera o pedido no sentido de proceder o encaminhamento dos relatórios emitidos pelos grupos de trabalhos nomeados pela Portaria 002 de 2013, estudos e propostas para expansão de receita no município de Poços de Caldas. Nestes termos, pede a guarda de deferimento, vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Flávio está presente. Requerimento aprovado com 14 votos. 437. Votos de congratulações, Associação Atlética Caldense, pela realização do 4º Circuito Mineiro de Squash e a 5ª etapa do Circuito Brasileiro Profissional de Squash. Autoria, vereador Joaquim Alves, Jonei Eiras e Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Paulo Eustáquio. Continue votação. Requerimento aprovado com 14 votos. Recurso contra o ato do presidente que declarou aprovado o processado legislativo número 86 de 2013. Autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, Jonei Leandro Eiras, Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, Maria José Escaciotti de Souza, Tiago Cavelanha e Valdir Sementili. Vou deferir. Estou deferindo. Ok? Estou deferindo. Deferido. Deferido. Expediente terceiros. Terceiros. Ofícios. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$
R$64,98. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Sociedade São Vicente de Paulo agradece pela sessão especial em homenagem à entidade que completou seu primeiro centenário no último dia 15 de junho. Cadê o... À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. O último aí. Abaixo assinado. Os moradores da Rua Monteiro Lobato solicitam a retirada do trânsito de veículos pesados e que seja alternado o tráfego do transporte coletivo a fim de se evitar maiores danos à via, tendo em vista o asfaltamento realizado. Intervalo regimental.